E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje pessoal, mais um top 10 aqui no canal, só que agora o top 10 das melhores lutas, as melhores batalhas da Batalha Mamuda. É até difícil ranquear, então obviamente vai ser a minha opinião, né? Então gostaria até depois, se vocês quiserem, comente aí embaixo o seu top 10, as melhores lutas na sua opinião, beleza? Então antes de começar já vai deixando aquele like, se inscreva no canal também para não perder nenhum outro vídeo sobre Zatbel, e vamos nessa! Top 10 Gash Bell vs Pat. Cara, eu coloco essa luta no top 10 muito por conta da surpresa. Quando eu vi a Pat eu falei, beleza, essa aqui vai ser só mais um Mamodo da vez, né, um capítulo só e no próximo já vai ser outro Mamodo, ninguém mais vai lembrar dela, mas não, simplesmente uma das lutas mais maneiras de toda a história, cara. É a única luta inteira na história que a gente viu outro dragão enfrentando o Baô, e ninguém esperava isso. E até tirando a parte do dragão de água, que foi o ápice da batalha, o resto da batalha também foi bem divertidinho. A Pat ainda com sua magia de chicote fez o Gash que o Maru pensar bastante em como lutar contra ela, né? Porque ela fazia muito chicote, que parava os raios do Gash, né? Parava o Zaqueiro do Gash, meio como uma defesa de água. E também o Gash não conseguia se defender, mesmo criando o Hashield, né? O escudo gigante, porque a Pat conseguia manipular o chicote, ela conseguia controlar perfeitamente. Então, ela só dava a volta ou passava por cima, né? Do escudo. Mas, obviamente, o choque dos dois dragões, aquela página dupla do Makoto desenhando os dois dragões ali, o baú devorando, pô, é muito bonita. E, obviamente, né? O Gash sai com a vitória. O baú devora o dragão de água como se fosse literalmente água. Top 9 Xion Bell vs Hopes. Veja como massacraram meu garoto. Eu boto ela como uma das melhores lutas de Zatbel, porque é muito humilhante em todos os sentidos. E cara, já começa incrível até antes da batalha, né? O Apollo vê um Mamodo na rua e confunde ele com um Gash. E o Xion já olha assim e fala, quem foi que me confundiu com aquele idiota? Pode ser até por conta disso que o Xion pegou tão pesado com o Hopes e com o Apollo, né? Mas cara, essa luta tem tantos momentos incríveis. Tem aquele momento do Falx, onde ele desvia de todas as correntes lançadas contra ele, sim, um humano. E como ainda estava no começo da história, né, o Makoto ele ainda não tinha adicionado a resposta rápida na história, né, a gente não sabia de poderes paranormais, nada do tipo, mas só do Falcon começaram a andar pra frente, com várias lanças indo na sua cara, mano, e ainda desviando, né, pô, é muito insano. Essa luta é muito massa porque a gente vê pela primeira vez o Xion lutando, então a gente descobre que o Xion tem as mesmas habilidades do Gash, só que as habilidades do Xion eram muito mais fortes que a habilidade do Gash, né, naquele momento as magias nem se comparavam. E pra mim o melhor momento dessa luta, infelizmente, né, porque eu gostava muito do Apollo e do Hopes, é que o Xion e do Ford humilharam tanto eles, e o Xion ainda nem deixou tempo deles se despedirem, ele simplesmente queimou o livro muito rápido, nem dando tempo deles sequer conversarem ou dizer adeus, muito obrigado, não, ele já queimou o livro muito cedo, cara. Só dá tempo do Apollo conseguir dar um abraço nele e sumiu. Top 8, Brago vs Furigaro. Mano, essa luta pra mim tá no top 8 porque ela é muito visceral, tanto dos dois lados. Primeiro de tudo que a gente já viu uma vila inteira e umas montanhas inteiras congeladas, só que a gente tá na Alemanha e ainda por cima no verão. Sim, cara, o Furigaro simplesmente congelou tudo, cara. Então a gente tem um cenário que era pra ser num sol no meio das plantas, porém, por conta da magia Raja do Furigaro, o cenário muda completamente, parece que eles estão no Alasca lutando, sabe? Durante a luta, o Furigaro convoca um lobo de gelo que vem por baixo da terra, não tem como você esperar que ele vai vir dali, e ele foi na direção da Shell, então ele iria matar a Shell em uma mordida só. Mas o Brago consegue prever isso e salva a Shell com um empurrão pra trás, porém, o lobo come o braço dele, né? Cara, a luta já começa assim, pessoal, com o braço arrancado, tá ligado? E pô, tu espera que o Brago agora, sem um braço, vai ficar chorando, vai sentir muita dor. Mas não, ele já segura o braço com a boca e a outra mão ele já direciona, esperando a Shell conjurar um feitiço. Acertando o Furigaro e o seu livro junto. E com o braço ainda na boca, cara. Top 7, Ted vs Gyron.
Cara, essa luta eu coloco aqui, porque é aquele tipo de luta que a testosterona fala mais alto, sabe? O Ted, ele tava enfrentando o Gyron, o Mamoru que já estava mais forte ainda. Ele não era tão forte assim, ele estava, podemos falar, drogado, por conta do líquido do Faldo e tudo mais. E ainda ele tava tomando golpe nas costas, que a sua melhor amiga estava sendo feito de refém. Então ela tinha que atacar o Ted ainda, senão ele ia morrer. E o Ted aceitou isso, então ele passou a luta inteira tomando golpe nas costas e ainda enfrentando o Gyron, que não deveria estar tão forte. E mesmo assim, ele sempre olhava pra trás e dava um sorrisinho, falando, não, tá tudo bem, aqui tá tranquilo. Cara, essa luta é puro testosterona, cara. Porque o Gyron, ele fica gigantão, musculoso também. E as magias do Ted é muito da hora. É uma magia de aprimoramento. Ele não pode usar a magia 3 ou a magia 4 de primeira. Ele tem que usar a magia 1, depois a magia 2, depois a magia 3. É uma espécie de marcha. Então ele teve que aguentar muito até realmente conseguir usar a sua última marcha. E um dos painéis mais bonitos de todos é Tibel. Ele com um socão lança o Gyron, ele sai até voando e derrota ele na base do soco, cara. Essa luta é incrível. Kido e Kenshomi versus Beljin e O. Cara, eu coloco essa luta como a top 6, uma das melhores lutas de Zatch Bell, muito por conta da emoção que essa luta passa. Não é tão visceral quanto as outras, não tem tantas cenas de artes marciais como as outras, tudo mais, tantos poderes, porém, essa luta toca muito no emocional de quem tá acompanhando a história. Pra muitos, essa é a luta mais triste de Zatch Bell. Por mais que o Kenshomi também participe dessa luta, esquece o Kenshomi, tá? Que essa luta, o foco é total no professor e o Kido, cara. Mostra muito o flashback, tudo que aconteceu na vida dele, né? Até ele ficar com depressão. Ele perdeu o neto dele, né? Ele era o médico responsável ainda pela operação, pela cirurgia, e não dá certo, né? O neto dele realmente falece, então ele perde a vontade de viver. E com o Kido, ele começa novamente a ser que ele era, pelo menos voltar um pouquinho àquela felicidade que ele tinha antes. E quando o professor já estava ali aceitando a morte, né? O Beljin já estava mandando mais um Gigano Ryusu nele, e obviamente ele ia obliterar ele. O Kido se joga na frente e se sacrifica pelo professor. Por mais que todos os Mamodos estavam nessa batalha para se tornar o rei, o Kido fala que ele fez isso porque o rei dele era o professor. E antes deles aparecer, ele finaliza a luta simplesmente invocando uma entidade que leva o Beljin pra puta que pariu. Top 5, Gash Bell e Yopopo versus Kikuropo. Cara, essa é uma das batalhas clássicas de Zatch Bell, não teria como não colocar ela aqui no top 10. E ela começa com o Yopopo querendo vingança contra o Kikuropo, que ele foi até a casa da Jin, né, machucou a família dela toda atrás dele, então ele foi tirar satisfações sozinho contra aquele gigante e sem sua parceira do livro. E obviamente ele foi espancado, até o Gash e o Kyomaru chegar pra tentar também ajudar ele a vencer essa luta. E cara, o Kikuropo, praticamente todas as suas magias é focada na sua resistência. Ele tem uma das armaduras mais resistentes de todos os Mamodos, ele aguenta muitas magias poderosas. Porém, com o sacrifício do Yopopo, ele apanhou muito, seu livro é queimado. O Gash e o Kyomaru entram num estado de raiva ali, né? Eles querem porque querem derrotar o Kikuropo, não importa o que aconteça. E por conta disso, eles finalmente conseguem usar pela primeira vez a magia mais icônica de toda a história de Zatch Bell, o baú zaqueiro. Então, por mais que o baú zaqueiro era o começo ainda, né, o baú zaqueiro inicial, ele consegue destruir completamente a armadura mais forte, né, a defesa mais forte do Kikuropo, mas ele ainda não é derrotado. E quem acaba derrotando ele é o próprio Yopopo antes de ser, né, eliminado da batalha. Top 4, Kenshomi vs Gorm. E cara, essa luta é tão incrível pra mim, eu coloco ela aqui no top 4, porque eu sempre gosto de ver, eu não diria que é um clichê, pois acontece muito pouco, mas aquele personagem bom, divertido, você sempre tem esperança que ele vai resolver as coisas de uma forma legal e gentil, só que dessa vez ele está indo pro lado do mal, está se corrompendo. E no caso do Kenshomi, ele se corrompeu pelo poder. O Kenshomi, até o final do mangá, ele ficou muito ressentido e ainda se sentiu culpado pelo Kido ter sido eliminado da batalha. Ele sente que o Kido ele
Kenshome teve que sacrificar por culpa dele. Ele não foi forte o suficiente para derrotar o Byujin Eo. E outros motivos sempre fez o Kenshome a ter raiva da sua fraqueza. Ele não queria que seus amigos fossem derrotados. O Kenshome está bastante frustrado com o seu nível atual. Então, quando ele faz o treinamento e simplesmente desperta a magia mais poderosa do universo de Zatch Bell, acontece aquilo que o Dofalco sempre mencionou. O poder corrompe. E o Kenshome foi corrompido. E cara, essa luta é animal mesmo. Muito por conta do Shin Porco. Óbvio, o Gorm é bizarramente forte, porém, nada adianta contra o Shin Porco. Basicamente, nessa luta, o Kenshome ele vira um deus. Ele controla a realidade. Óbvio, tudo dentro da ilusão. E lá o Kenshome ele voa, ele usa todas as magias que ele quiser, ele inventa magias, ele arranca a perna, ele se torna um leão gigante, ele faz o que ele quiser. E essa luta é uma das lutas que mais dá medo assim da história, porque o Kenshome, como a gente mencionou, ele está corrompido, ele realmente quer matar todo mundo, ele quer vingar seus amigos. Só que obviamente o Gorm não teria chance contra o Shin Porco, então o verdadeiro desafio do Kenshome é o seu próprio parceiro humano, o Fulgore. Pois o Fulgore já tinha sido avisado que o Kenshome poderia ser corrompido, porque ele recebeu uma magia muito forte. E segundo, que ele mesmo percebeu que o Kenshome queria matar os outros, né? E o Kenshome não é desse tipo. E a gente viu no flashback do Fulgore que antigamente ele era o que o Kenshome está tentando se tornar. Então ele já avisa o Kenshome que não vale a pena ir por esse caminho. No capítulo passado o Kenshome sempre falava que o leão era muito melhor. E tem a resolução do Fulgore falando que ele sempre preferiu o hipopótamo, porque o hipopótamo consegue até derrotar o leão se for para proteger seus filhos, né? Então, mesmo todo ensanguentado, ele não desiste até o seu amigo voltar a ser quem ele era, né? Top 3, Gash Bell vs Vicente Bari. Cara, eu diria que de todas essas lutas, essa é a luta mais da hora de se assistir, porque a luta são entre dois personagens que você respeita, que você admira, e essa luta é muito insana, do começo ao fim, cara. É casas sendo destruídas, é dragão gigante pra lá, é tornado pros outros lados, é soco, chute, mano. É uma excelente luta. E cara, o Bari ele é muito bruto porque a gente vê pela primeira vez o Mamoru que toma o baú Zakeruga, a magia que sempre é dita como uma das mais fortes, não tem como, é a maravilha do mundo Mamoru. E o Bari bate no peito e tanca essa magia e ainda fica de pé encarando o Gash. Tipo, outro nível de Mamoru. E essa batalha vai até o limite tanto do Bari quanto do Gash do Kyomaru. Tem aquela cena do Gash carregando o Kyomaru já sem limite, não consegue nem dar um passo. E tem todo o significado por trás, cara. Pra mim, eu já falei 1 milhão de vezes. Toda essa história do Bari e a resolução dele é incrível, mano. É incrível mesmo. Pra mim, uma das melhores coisas que o Makoto fez foi o desenvolvimento do Bari. Nessa batalha, né, de quem será um rei melhor. Qual rei é o melhor pra população. Um rei bondoso ou um rei forte, né? Esses são os dois pilares que o Makoto coloca nessa luta. E muito legal também aquela cena do Gustav. Cara, o Gustav é um cara muito sábio. Esse era o objetivo do Gustav desde o começo que ele encontrou o Bari. Ensinar ele novas lições, a usar essa raiva, esse ódio que ele sempre teve dentro dele. E usar de uma maneira correta, né? E o Gustav ele fala, como você ajudou o Bari a mudar, a enxergar alguma coisa, eu não vou queimar o seu livro. Porém, não esqueça que eu poderia ter queimado teu livro. Então ele ainda instiga os protagonistas a ficarem mais fortes ainda, né? Por mais que ele goste do Bari e confia no Bari, ele também quer ver os outros evoluindo, cara. Eu diria que é uma luta de evolução, é uma luta de amadurecimento. 一つ聞いていいか。お前はどのような王を目指しておる。優しい王様だ。 Top 2, Gash Bell, Brago e Ashron vs Clearnote e Gorm. Cara, essa luta é a mais visceral, como a gente gosta de falar, brincar, né? A mais carnal de todas. Novamente é no arco do Festival do Rei, né? Não teve adaptação para o anime, mas a gente já chegou num nível de poder muito doido com o Clearnote, né? Por mais que muita gente não goste do Clearnote, tem seus motivos e eu até concordo. Essa primeira luta contra o Clearnote antes dos 10 meses é absurda, mano, é absurda. Primeiro de tudo que o começo já é insano, o Gorm já chega abrindo o portal ali na França, na frente do Brago, encarando ele. Com o Clearnote chegando, a gente já vê aquela aura demoníaca, apenas a escuridão do Clearnote. Pela primeira vez a gente já vê o Brago suando, então a gente já entende, tá, beleza, o bagulho aqui vai ser doido. A luta mal começa e o Brago praticamente já é derrotado, sim, o Brago, um dos Mamoros mais fortes da história. O Clearnote tem essa magia bizarra de aniquilação, mas o Brago ele é tão resistente que até o corpo dele aguenta, mas né, aguenta naquelas, né? Não consegue nem andar direito, mano. E como os braços e a perna do Brago não estão mais respondendo ele direito, ele vai na boca mesmo, nos dentes, ele tenta morder o pescoço do Clearnote, porém ele consegue se defender com a mão rapidinho. E simplesmente como a última cartada, o Brago invoca um pequeno buraco negro, mano.
Cara, isso é muito bizarro. Pedra, até o Gorm e a Mi estão indo junto pro buraco negro. Porém, o Clearnote, usando sua magia de aniquilação, ele consegue destruir o buraco negro. E aí, quando ele iria matar o Brago, não tinha muito o que o Brago fazer, o Acheron aparece com o Gash, defendendo uma das magias de aniquilação. A gente fica muito impressionado porque a gente vê a forma real do Acheron, que é esse dragão alado. E a porradaria já escala de novo, o Acheron já manda uma magia de yoga na cara do Clearnote. A gente só vê aquela explosão gigante. É braço sendo arrancado, é empalação a rodo, o Acheron empala o Clearnote ainda, cara. É a luta mais visceral da história de Zatch Bell. E sem comentar nas artes, incrível, né? O Cura seu nojo contra o baú zaqueiro, mano. Pô, essa parte do mangá é muito linda, muito linda. Eu entendo o pessoal que comenta que o Clearnote foi um vilão final meio jogado, não foi apresentado antes e tudo mais. Mas dizer que essa luta é ruim, aí não tem como concordar, cara. Essa luta é insana, mano. E no top 1, a melhor luta de Zatch Bell pra mim é Gash Bell versus Zeon Bell, cara, a batalha dos gêmeos. O meu arco favorito de Zatch Bell é o arco do Faldo, muito por conta dessa luta final. Primeiro, que a batalha inteira acontece dentro de um corpo de um gigante, e quando eu falo dentro, é literalmente dentro, eles estão lá no intestino dele lutando, cara. A gente descobre o que aconteceu no capítulo 1 de Zatch Bell, porque o Gash estava sem memória. É revelado o flashback tanto do Gash, quanto o flashback do Faltz, de tudo que ele passou, a família vendeu ele. É apresentada pra gente o poder da resposta rápida, tanto do Kyomaru quanto do Faltz. Conhecemos também o flashback do Gash, pô, o menininho sofreu muito, cara, coitada. E principalmente a gente entende o objetivo do Zeon, do porquê ele é tão mal, do porquê ele tá fazendo tudo isso. E tudo não passou de um mal entendido. Então o Zeon ele cresceu com essa frustração de nunca ter o baú pra ele e descontou tudo no Gash, né? Só por conta dessas informações essa luta já fica muito foda. Mas a luta em si é insana, cara. A gente vê como o Zeon é rápido. Realmente não tinha como o Gash vencer o Zeon no 1 contra 1 naquele tempo, mas como o Kyomaru despertou também a resposta rápida, ele conseguiu prever da onde o Zeon atacaria antes dele se mover, né? Então deu um nivelamento na luta. E sem contar que a gente ainda viu a batalha da Gigaratsu contra o baú zaqueiro, né, cara? Essa disputa é muito insana. A magia mais forte de cada um. E com a conclusão perfeita, né, do Zeon perdendo pro baú e o Gash mencionando que agora que eles estão todos resolvidos, agora eles podem ser uma família. Isso é muito insano, porque o Zeon acha que o irmão dele nunca vai perdoar ele por todas as maldades que ele fez e tudo mais. E o Gash simplesmente perdoa na primeira oportunidade, né? E o Zeon não segura e começa a chorar, né? Mas é isso, pessoal, o videozinho vai ficando por aqui. Se você gostou, vai deixando aquele like, se inscreva no canal também para não perder nenhum outro vídeo sobre Zatch Bell e comente aqui embaixo o seu top 10. Você mudaria alguma ordem do ranking ou você acrescentaria alguma luta que eu não mencionei nesse vídeo? Comente aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo.